Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder vê-los essa manhã, manhã de domingo, né? Uma manhã abençoada, clima gostoso, não precisa de casaco pesado, mas está fresquinho, tá bom, né? Quem é lá do Rio Grande do Sul, hoje é verão, né? Tá certo. Hoje os jovens que chegaram até aqui vão ficar conosco, né? Pois a irmã Cleonice se prontificou então a sair com eles, pode ser? Então tá, vamos orar pelos professores, o irmão Heraldo já saiu, né? Então tá, vamos orar pelos professores. Vocês podem ficar onde estão, vamos dirigir a Deus uma oração, tá? Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã, Senhor, pedir a Tua bênção sobre os professores que nesse momento sairão com as suas classes, e que o Senhor venha inspirá-los poderosamente nessa manhã, dando graça na ministração da lição da Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a escola dominical essa manhã, sobre os irmãos que aqui estão e sobre aqueles que estarão presentes por meio da transmissão, das lives, rede social. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém, irmãos. Podeis tomar assento, os irmãos podem se dividir em suas classes. Então, hoje estamos já na quarta aula desse trimestre, e o assunto dessa manhã temos como título a sutileza da normalização do divórcio. Então nós vamos tratar do ponto de vista bíblico sobre esse tema, né? Que é um tema bastante polêmico e muito atual, né? Que é a questão do divórcio, né? O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. E eu acrescentaria aqui, né? Isso aqui trata sobre a natureza do casamento, né? Ele é heterossexual, monogâmico, indissolúvel e monossomático. Enfim, leitura bíblica em classe, vamos lá. Se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu para a Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Irmãos, o som tá bom de volume ou está muito alto? Como está para vocês? Tá bom? Aqui na frente? Tá bom? Maravilha. Parabéns, Salim. Salim é o nosso sonoplasta mor da escola dominical. Sonoplasta como é que chama quem cuida de rede social? É o cara que faz tudo aí, né? Só falta dar aula. Daqui a pouco chega lá. O dia que não tiver transmissão é porque o Salim faltou. Então já vou te entregar aqui, Salim. Aí os irmãos vão brigar contigo em vez de brigar comigo, né? Então vamos lá. Versículo 2. Os irmãos querem ajudar na leitura? Geralmente eu faço toda a leitura porque os irmãos lendo não aparecem na transmissão, né? Mas eu acredito que os irmãos que estiverem acompanhando têm a sua Bíblia em casa. Continuo? Então tá. Ou os irmãos querem nos ajudar? Então tá, a maioria apontou para mim, sobrou para mim, vamos lá. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta, né?
Essa turma não é fácil dos fariseus, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Dois, não é três, não é quatro, né? Então aqui ele já deixa claro, né, sobre o mandamento, né? Então veja bem, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés, olha a compreensão deles, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da vossa dureza de coração, vos permitiu, diferente de mandamento, permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, olha só, preste atenção nisso aqui, ó. Eu vos digo, porém, o que isso significa? Já vou começar a aula na leitura. Eu vos digo, porém, o que significa? Mudança, ou melhor, uma mudança, podemos dizer assim, uma síntese para uma compreensão clara do mandamento. Certo? Quando ele chama para si, eu vos digo, porém, Jesus está reclamando para si a autoridade da divindade. Porque só Deus pode dar mandamentos, principalmente a respeito de uma instituição que foi criada por Ele, o casamento, certo? Ele está chamando para si, né, reclamando para si a autoridade divina. Eu vos digo, porém, lembra lá na ceia o que ele fez a respeito do mandamento do amor? Ouvistes o que foi dito, ou melhor, ele não cita dessa forma, mas ele diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei. Você vê que no decálogo, o mandamento era amar uns aos outros, assim como a ti mesmo. Ama os outros como a ti mesmo. Não é assim? Assim era o mandamento no decálogo. Jesus, tendo a autoridade de Deus, sendo Deus, ele dá um novo mandamento, ele dá uma nova compreensão. Isso é, a referência deixa de ser a ti mesmo, passa a ser o Senhor Jesus. Eu um novo mandamento vos dei, assim como ele amou, nós devemos amar. Por que ele fez isso? Porque ele tem essa autoridade, ele é Deus. Ele pode dar mandamentos, pode revogar, pode dar nova compreensão. Ele não fez isso no Sermão da Montanha, na lição que a gente viu no trimestre passado? No Sermão da Montanha, o que dizia a lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se no teu coração tu desejares, tu já cometeste adultério. É ou não é? Você vê que ele tem essa autoridade, ele é Deus, e aqui ele está fazendo. Por que eu levei vocês aí, né, em outros cenários, né, em outros momentos, onde Jesus chama para si essa autoridade, deixa claro que ele tem essa autoridade, para vocês compreenderem que aqui ele está fazendo a mesma coisa. Olha, sim,
Como diz o manezinho, espetáculo. Bem colocado. O professor Gauss está aqui pontuando algo muito importante, que os rabinos aguardavam do Messias uma releitura da lei. Parabéns, bem colocado. E é o que Jesus está fazendo. Ele faz isso no Sermão do Monte, ele faz isso ao longo do seu ministério. Uma releitura, uma compreensão exata, né, da lei de Deus, né, revelada por Moisés e ao longo de todo o Antigo Testamento, da vontade de Deus, da obra de Deus, né, e das leis divinas. Então você veja que aqui na leitura, ele já mencionando aqui, né, ele está chamando para si, né, eu vos digo, porém, ou em outras traduções, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Amém? Então está aqui a leitura bíblica. É importante já essa compreensão de início aqui do texto, porque a gente vai tratar disso ao longo do comentário, né? Então o que eu queria destacar aqui no texto, queria destacar aqui na leitura bíblica, né? Primeiro, a compreensão equivocada dos fariseus, né? Você vê que quando eles ponto X da discussão, não só naquele momento, mas era uma discussão histórica entre os judeus, entre as autoridades religiosas da época, judeus, fariseus, saduceus, né? Era uma discussão histórica a respeito da interpretação de Deuteronômio 24. Haviam duas escolas muito conceituadas na época, uma liderada por Hilel e outra por Shammai, dois rabinos muito conceituados em Israel, que tinham compreensões diferentes de Deuteronômio 24, que é o ponto X da discussão, certo? A gente vai ver ao longo da lição. Então eu queria primeiramente, antes de entrar a fundo nessa questão, destacar que havia uma compreensão totalmente equivocada dos fariseus. Eles tratavam uma permissão como mandamento. Não mandou Moisés? Aí Jesus, na sequência, ele vem e rebate, dizendo, versículo 8, Moisés, por causa, posiciona, né, e deixa claro qual é a posição a respeito do divórcio. No versículo 9, o versículo 9 é uma síntese, é uma releitura, sintetizando esses 3 pontos, Gênesis, como era no princípio, o 7º mandamento e a discussão tão acirrada que havia a respeito de Deuteronômio 24, né? Aonde parte achava que poderia repudiar por qualquer coisa e outra parte compreendia que não, que só por causa de adultério. Jesus, ele se posiciona a respeito da escola de Shammai, que pregava que somente por causa de prostituição, adultério, melhor, né? Por causa de adultério, de coisa impura seria adultério, né? Coisa feia, somente por causa disso é que poderia então repudiar ou contrair um segundo matrimônio, né? Legítimo, podemos assim dizer. Então vamos lá, são pontos que eu queria destacar aqui na leitura, que mais adiante ele vai ver, mas tem mais algumas coisas aqui que a gente vai ver adiante. Já fizemos a leitura, vamos então entrar propriamente no conteúdo da lição. Quais são os objetivos da lição? Primeiro, evitar polêmica. Não está aqui, essa eu acrescentei. O assunto é polêmico, né? Então eu vou acrescentar o primeiro aqui, de minha autoria. Evitemos polêmica. Segundo, não façam pergunta difícil para o professor. Terceiro, Salim, se a coisa ficar feia, corta a transmissão. Quarto, vamos lá, agora falando sério, quais são os 3 pontos da lição? Expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio.
E terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Amém? Então vamos dar uma olhadinha para o passado, né? O que o passado nos diz a respeito desse assunto? Vamos dar uma olhadinha no presente, né? Pontuar os aspectos legais e morais do divórcio, é aonde mora a sutileza. A gente vai ver no tópico 2, aonde é que mora o perigo, a sutileza desse assunto, né? Da questão do divórcio. E vamos dar uma olhadinha aí também olhando para o presente, né? Porque sabemos que, apesar do tema ser polêmico, e às vezes até ele é desconfortável de se tratar, assim, em público, né? É melhor, no gabinete é melhor, né? Mas precisa ser ensinado, não podemos fugir da responsabilidade. Agradeço ao pastor de me confiar, poder ministrar a lição de um assunto tão delicado, de conteúdo tão pastoral, né? Enfim, e olhando para o presente ainda, não podemos negar a realidade, que isso é uma realidade hoje, mundo afora e na igreja. E como é que nós tratamos desse assunto? Qual é o ponto de vista bíblico? Como agiria Jesus pastoreando a igreja de hoje? Claro, ele pastoreia, né? Não tenho dúvida disso, vocês sabem disso. É uma força de expressão. Se ele estivesse hoje aqui, no lugar do pastor Elias, como ele agiria? Eu vou dar o que eu vou tentar mostrar para vocês, por dentro da lição e da Bíblia, o que eu penso de como que Jesus agiria com as pessoas que têm sido, não se ofendam com a palavra, mas têm sido vítimas do divórcio, né? O divórcio vitimiza, independente de quem tenha razão ou não tenha, né? Independente de quem sai machucado, de quem machucou, mas todos saem como vítima do divórcio. Ele vitimiza, ele machuca. Sim. Seja para aquele que pede, como para aquele que tem que aceitar, né? Mesmo não querendo. Todos são vítimas, né? Mas vamos lá. Com essa palavra, eu quero dizer que ninguém está aqui para culpar ninguém. Certo? Sim. Estamos aqui para culpar ninguém, até porque a igreja é o hospital de Deus. A igreja não está aberta para tudo, mas ela está aberta para todos. Amém? Já quero começar já botando o olhinho, porque se a gente entrar em algum ponto aqui, para ninguém achar que não estou aqui para machucar ninguém, certo? Porque é uma realidade dolorida. Vamos lá, para alguns, né? Introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair novo casamento ou não. Isso depende do ponto de vista religioso, dependendo da cultura, né? Então vejam um contexto, para depois não sair com uma compreensão equivocada do que a lição está querendo dizer. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio, no contexto das culturas bíblicas e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal. A presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam
sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né, ensina e orienta sobre o divórcio. Eu queria pedir, por gentileza, se alguém poderia trazer um pouquinho de água para mim. Deve fazer essa gentileza. A janta estava salgada ontem. Então vamos lá, tópico 1. O divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Aí está as referências bíblicas aí, né? Gênesis 1:27, 2:22, a seguir, né? O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Não é os divorciados, tá? É o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Tá claro? Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto, em outros aparece como uma permissão, não mandamento. Em Deuteronômio 24, 1-4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica para coisa feia, ou traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Fica claro também que, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então, aqui nessa primeira parte, a gente vê que havia algumas permissões na antiga aliança, permissão, não mandamento. Por que haviam essas permissões? Por causa da dureza do coração do homem. O que é dureza do coração do homem? Alguém sabe interpretar o que significa essa dureza do coração do homem? Essa dureza diz respeito à falta... Muito obrigado, irmão Sérgio. Deus abençoe, obrigado. Essa dureza, ela diz respeito à falta de capacidade de perdoar. Diz respeito também da condição do homem, o ser humano caído. Nós sabemos que foi concedido na lei, está lá em Deuteronômio 24, que era o ponto de discussão, foi concedido essa permissão por causa da condição pecaminosa do ser humano e da sua dureza do coração. Isso é, meio que relutante, foi concedido essa permissão. E não era por qualquer motivo, era por coisa feia. Como eu disse, há uma histórica discussão, que coisa feia é essa? Como que se interpreta essa coisa feia? Como disse, uma escola dizia que interpretava de forma que essa coisa feia era impureza sexual. Outra escola dizia que não, que era uma escola mais liberal, a de Hillel, uma escola mais liberal, que era a escola adotada pelos fariseus do primeiro século, a respeito do divórcio. Eles diziam que coisa feia poderia ser qualquer coisa que desagradasse o marido. Qualquer coisa. Uma comida mal feita, um comportamento que ele achasse inadequado, um defeito físico que ele não tivesse visto antes de contrair um matrimônio, qualquer coisa que ele pudesse achar desagradável, ele poderia dar uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. Ou se não fosse desejado, isso é, com o motivo que ele achasse que
fosse um motivo que justificasse uma carta de divórcio, ele simplesmente procuraria, não era qualquer escriba que tinha essa autoridade, eram alguns escribas que eram vestidos dessa autoridade de conceder carta de divórcio, não era uma coisa tão fácil de conseguir. Você não pense que era assim, lá vão ter, como é hoje, né? Tu procura qualquer cartório aí e faz o divórcio. Não, não era qualquer escriba, tinha que passar por uma comissão de anciãos, né? Partia do homem, tinha que passar por uma comissão de anciãos, e alguns escribas eram autorizados a fazer isso. Então não era tão simples assim, sabe? Os motivos eram julgados. Você não vai pensar que Moisés simplesmente, por qualquer coisinha aí, não era assim, né? Tanto é que a compreensão da escola de Hillel, de que era uma coisa tão simples assim, está equivocada, não era, sabe? Não era tão simples assim, tá? E aí, uma vez concedida essa carta de divórcio, né, depois de julgado o caso, e realmente o caso se era considerado procedente, aí essa carta era concedida e a mulher estava livre para contrair um novo matrimônio. Observem que isso aqui, irmãos, era uma forma até de proteção às mulheres na época. Por quê? Porque era a época, a sociedade da época era uma sociedade machista, digamos assim, né? Que não valorizava tanto a mulher, né? A lei, Deus, os profetas, veio trabalhando essa questão, porque a Bíblia não é machista, e nem feminista. A Bíblia, ela contempla o ser humano como um todo, independente do sexo. Mas, por causa da queda, as sociedades, desde o princípio, elas caminharam para essa tendência da valorização do macho e da desvalorização da mulher. Por quê? Veja bem, na época, havia já poligamia registrada, mas o primeiro caso a gente vai encontrar mesmo entre a descendência escolhida em Abraão, o concubinato lá né? Por quê? Porque a Sara não creu na promessa. Ali nasceu o concubinato, depois, tudo oriundo das necessidades do passado, né? Então precisavam de famílias grandes, as esposas estéreis, muitas vezes não estéreis, mas precisando de mais filhos, aí nasceu o concubinato. Então tu vê que tudo isso não era projeto de Deus, tudo isso é consequência da queda e da dureza do coração do homem. Isso, não chegou a ser esposa, era concubina, né? Meio que concubina, né? Eram esposas, né? Não, tem razão. Então vocês veem que a Bíblia, ela vem tentando corrigir isso, Deus vem tentando corrigir isso. Eu até faço questão de pontuar isso aqui, porque está sendo transmitido, para não achar que a Bíblia é machista e que não valoriza a mulher. Nós também não somos. A palavra de Deus vem tentando corrigir isso, tanto é que o projeto original de Deus era um homem e uma mulher, né? E Deus tratava os dois, com seus papéis e responsabilidades distintos dentro da criação, mas Deus tratava, tanto é que uma adjuntora, far-lhe-ei uma adjuntora, é alguém que lhe olha nos olhos, alguém à altura, alguém que está no mesmo nível, né? Esse é o projeto de Deus, homem e mulher no mesmo nível, olhando nos olhos, com papéis diferentes, papéis distintos dentro da criação, né? Então, e por causa dessa dificuldade da época, né, da valorização do macho, né, e da dureza, da consequência da queda, da dureza do coração do homem, Deus então, até como forma protetiva, né, o Moisés, por meio de Moisés ali, Deuteronômio 24, vem tratar desse assunto, até pensando na proteção dessas mulheres, de muitas vezes caírem na mão de um carrasco, né, que ia usar, abusar e jogar fora como se fosse um objeto, né? E como é que ia ficar a situação dessas mulheres dentro de uma sociedade da época que não tinha proteção financeira, que não tinha alguns meios que Deus estabeleceu, sim, né? Mas que não tinha uma estrutura como nós temos hoje. O que acontecia então? Então Deus, como forma protetiva, permitiu. Isso é uma permissão, não é mandamento, tá? Então isso é bom ficar claro, né?
E havia uma discussão na época, o que era coisa vergonhosa, como já disse. Uma escola dizia que era por qualquer motivo, né, que causasse desagrado ao esposo, outra escola dizia que não, que era só por adultério, né? O nosso escritor aqui, você vê que ele, no entanto, não fica claro se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com morte. Não fica claro. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia casar com outro homem, e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Ela foi repudiada, em outras palavras, foi abandonada, né? Não quero mais. Então, como forma protetiva, era-lhe então concedida a carta de divórcio. Isso acontecia no Antigo Testamento. Isso aqui, veja que o título está dizendo, o divórcio, no contexto bíblico, parte 1, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Amém? Vamos lá. Parte 2, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, que foi a leitura bíblica em classe, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos, sério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal, e ele se casar com outro, ou com outra, né, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento, quando o motivo do fim do primeiro casamento foi adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para toda a vida. Paulo tem a mesma compreensão, né? Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro, isso é, o outro cônjuge, não era convertido. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie, né? No caso de casamentos mistos, crente com não crente, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão, não está sujeito à servidão, significa que o cônjuge crente, que foi abandonado, está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido também pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de abandono, a partir do cônjuge não crente. Amém, irmãos? Então, em resumo, né, biblicamente no Novo Testamento, aonde que o divórcio é legitimado? Em caso de adultério, prostituição, né? O Novo Testamento usa o termo prostituição, que vem do grego porneia. Porneia é uma palavra muito abrangente. A gente poderia incluir aí, porque adultério seria bem específico, né? Adultério é só para casados, né? Mas prostituição, porneia, poderia incluir aí o homossexualismo, né? Quantos casamentos que são destruídos porque uma das partes acaba se envolvendo com gente do mesmo sexo? Incesto, né? E até bestialidades. Gente que tem atração por animais. Você acha que não tem disso? Nem queira saber então. Mas tem. Poderia incluir aí, né? Isso é infidelidade, é prostituição, né? Então, o que legitima no Novo Testamento o divórcio seria a prostituição ou a infidelidade conjugal, né? No caso não seria divórcio, mas também legitimaria um segundo casamento,
a morte de um dos cônjuges, que é até a morte que o separe, né? Oi? Aí é totalmente legítimo, não vai ficar casado com morto, né? Ou com a morta. E o Paulo dizia, verdade, me deparei muito com isso, homem do céu, eu quero fazer a obra, né? Vi até profecia, sabia? Profecia que não era de Deus, profetada da carne, né? Gente profetizando que ia matar e olha, eu vi caso de o cônjuge não crente era mais piedoso do que o crente. E a pessoa orava pela morte do coitadinho, porque queria fazer a obra nada. Era um espírito de lascívia que tinha na pessoa, sabe? Um demônio de lascívia, sabe? A pessoa queria ver o coitadinho morrer para sair pelo mundo afora, fazer a obra, mas eu sei que obra, a obra da carne, né? Não abre para o cônjuge crente tomar a iniciativa de abandonar o não crente, porque não é crente, para contrair um segundo matrimônio, né? Seja por qual justificativa que for. Isso está na Bíblia, você não pode fugir, doa quem doer, não tem o que fazer, né? Então, é isso aí, tá? Mas vamos lá, ainda sobre esse primeiro tópico, eu queria aqui, juntando aqui com a leitura em classe, só para os irmãos poderem entender um pouquinho, Jesus, quando ele é interrogado aqui em Mateus 19, a respeito do divórcio, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se para os confins da Judéia, da além do Jordão. Seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando o assunto do divórcio era para tentar Jesus, tentar pegar Jesus em alguma contradição, né? A pergunta dos fariseus era para arrastar Jesus para o debate histórico. Qualquer coisa ou só adultério? O que tu dizes a respeito do divórcio? Você vê que os fariseus tinham 3 propósitos nessa pergunta. Se Jesus desse uma resposta negativa, eles acusavam Jesus de ir contra Moisés. Tu vai contra a lei, é? Temos um motivo para te matar. E se Jesus dá uma resposta positiva, eles acusariam Jesus de não ser profeta, mas um promotor da lascívia humana. Terceiro, vocês não veem que eles não queriam aprender a respeito do assunto, eles queriam colocar tropeço em Jesus, um tropeço no caminho do Senhor, né? Terceiro propósito dos fariseus, se Jesus seguisse a linha de João Batista, o colocaria em perigo, pois exatamente naquele momento, ele estava numa região que era governada por quem? Por Herodes, que havia mandado decapitar João Batista, porque o havia declarado culpado por ter tomado a mulher do seu irmão. Estava num relacionamento de adultério. João Batista, nós sabemos a história, né? Ele ia lá e apontava o pecado de Herodes, até que Herodes, né, diante daquela situação, mandou decapitá-lo. O que os fariseus querem aqui? Vamos ver se a gente consegue com esse aí o mesmo que aconteceu com João Batista. O que tu acha do divórcio? Se Jesus ali, ele age sim, ele defende a mesma posição de João Batista, só que ele sabia que aquilo era uma armadilha. Eu não vou entrar nessa não, vocês querem ver minha cabeça numa bandeja, né? Mas não chegou a minha hora ainda. Não seria por decapitação, exatamente. Então, eram os 3 propósitos desses homens. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele não perde a oportunidade de ensinar. Ele não perde a chance de poder tratar de um assunto tão importante, tão atual, e Jesus sabe. Nós precisamos aprender sobre o casamento. Você vê que, irmãos, veja bem, um conhecimento claro a respeito das Escrituras e da revelação de Deus sobre essa instituição tão nobre, tão importante e tão poderosa, para a gente aprender sobre ela,
ter uma compreensão sobre ela, será um farol, trará luz ao caminho, para que a gente aprenda sobre o divórcio. Não adianta a gente ficar batendo cabeça sobre divórcio, discutindo sobre divórcio, se não temos uma compreensão clara sobre o casamento. Qual é a posição de Deus sobre o casamento? Jesus, ele faz exatamente isso. Vem cá, vocês querem discutir sobre divórcio quando não sabem nem sobre o que é o casamento? Espera aí, vocês estão errados, estão botando a carroça na frente dos bois. Não é assim. Vamos primeiro aprender sobre o casamento. Se não lestes no princípio, Deus, quando os fez, os criou macho e fêmea. Então ele deixa claro, ele revela que antes de falar de divórcio, devemos entender o que a Escritura ensina sobre o casamento. Mesmo diante da maldade dos seus interlocutores, Jesus não perde a oportunidade para ensinar sobre um assunto tão importante. E o que é que ele ensina? Que no princípio, a gente vê que o casamento, ele não é uma instituição humana, não foi criado pelo homem, não foi Deus que criou. Veja bem, a natureza do casamento, a sua origem, se dá em Deus, se dá no céu, se dá no Criador. É Ele que tem o direito de legislar sobre esse assunto. Nenhum tribunal da terra está acima da autoridade de Deus. Ele tem a palavra final sobre o casamento. Porque veja bem, quando o casamento foi instituído, ele é uma instituição divina, nascido no céu, criado pelo próprio Deus, tá? Você veja que o casamento, antes do Estado, da igreja, de qualquer legislador, de qualquer lei, de qualquer coisa que nós encontremos hoje em nossa sociedade, ou nas sociedades passadas, presentes ou futuras, o casamento vem primeiro, porque Deus o criou, só Ele tem a autoridade máxima, a última palavra é dele. As verdades e os princípios sobre o casamento são absolutos, inegociáveis e fora de qualquer discussão. Só Deus tem autoridade. Por isso que aqui em Mateus ele diz: eu, porém, vos digo. Isso é, em outras palavras, se tem alguém que tem autoridade de tratar sobre esse assunto, esse alguém está aqui. Ah, Moisés falou isso, Shammai disse isso, Hilel dizia que... Não. Vem para cá, vem para mim. Quem tem autoridade de tratar sobre isso sou eu. Não é Hilel, não é Shammai. Ah, lá em Moisés vocês têm uma compreensão diferente do que ele quis dizer. Não. Para tudo aí. Eu vou resumir tudo para vocês. Eu, porém, vos digo. Vocês estão entendendo o que esse eu, porém, vos digo está querendo dizer? É uma síntese com Então ele procura uma justificativa para ele procurar um divórcio, porque eu casei no mundo, a minha mulher arrumei em tal lugar, e tenta justificar. E a gente então procura levar essa pessoa a entender que mesmo no passado, mesmo no pecado, mesmo, não importa onde ele achou a esposa, porque teve casos de pessoas que casou com uma mulher que era mulher de... Isso, vendia amor, isso. Então a pessoa queria me convencer a todo preço que o casamento dele não era o plano de Deus. Ora, já estava há vários anos, já tinha filhos, agora se converteu e queria se desfazer daquele casamento achando que não era de Deus. Então, isso existe muito. Para quem é pastor sabe disso, existe muitas pessoas que se convertem e aí acham que o casamento, e procuram isso aí. E a gente tem que trabalhar nessa área, nós como pastor, para nunca sair essa palavra, você tem razão, procura o divórcio, isso, aquilo, outro, mas ele vem já tão preparadinho que quer convencer nós, convencer que ele tem razão. Uma palavra minha acha que, o pastor disse que, botar o nome do pastor, um aval do pastor. Então, graças a Deus, perante Deus e perante essa igreja, eu digo para vocês, nunca saiu da minha boca essa palavra: meu filho, não tem mais jeito, então é verdade, e você. O segundo caso é aquele caso que acontece muito mesmo, é o caso da mulher repudiada inconscientemente dentro de casa. O camarada sabe que a única forma para ficar livre é se ela pecar ou ele pecar. Então, um
repudia o outro, até que, sem relação, um dia, de repente, mesmo que sejam fortes, acabam caindo no pecado. Caindo no pecado, automaticamente ele tem um álibi. Aí chega e diz, pastor, eu já vi casos assim, de pessoas que chegaram a esse ponto, e depois que chegou a esse ponto, chegaram até a se divorciar, e a gente trabalhou, e depois houve um arrependimento, porque ela viu que havia perdido, ele viu que havia perdido alguém que ela amava, mas isso acontece, consciente ou inconsciente. Então, existe hoje, dentro de casa, dentro de muitos lares, homens e mulheres que estão repudiados antes de ser repudiado oficialmente. Mas isso é feito a propósito, até que ela ou ele caia no pecado, para ele ter uma carta branca. Não, eu casei novamente porque a minha mulher pecou, o meu marido pecou. Obrigado, pastor. Bom que eu estou tentando evitar entrar na parte da aplicação, na parte prática, né? Estou tentando ficar só na parte teológica aqui. Obrigado, pastor. Obrigado. Ajudou a complementar, a entrar numa área que eu não vou entrar, não adianta. Então, veja bem. Seguindo aqui, então você vê que a natureza do casamento, ele é antes do Estado, da igreja, de qualquer tribunal instituído. O casamento já era, Deus o criou, Deus é o criador do casamento. A natureza do casamento, ela é monogâmica, monossomático, né? Hétero e vitalício. Está aqui no texto, veja bem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tende lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Hétero. Ele não fez dois machos. Ele não fez duas fêmeas. Ele fez um macho e uma fêmea. Os fez macho e fêmea. A natureza do casamento é de natureza hétero. Segundo, ele disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne, monossomático, se tornam numa só carne. É uma união de corpos, não é uma união espiritual. Se o casamento, peraí, não fecha, olha, não dá certo, não dá, nós não nascemos, nosso casamento está errado, porque tu gosta do vermelho, eu gosto do azul, tu é gremista, eu sou internacional, tu é figueirense, eu sou havaiano, não dá, vamos parar por aqui, cada um segue o seu caminho. Não, isso está errado, pode muitas vezes ter opinião diferente, pensamento divergente, gostos diferentes um do outro, não interessa, isso não justifica divórcio, tá? É uma união de corpos, se torna um só corpo, mas não se torna um só espírito. Vocês podem até ter opiniões diferentes sobre tudo, um gostar do frio, o outro do calor, não interessa, tá? Mas é indissolúvel, casou, é para sempre. Inconscientemente o oposto atrás, diz o pastor, né? Ajuda a trazer o equilíbrio. Então veja bem, apesar das diferenças, mas tem que aprender a conviver. Até porque, irmãos, o casamento, por ser uma instituição divina, ele é regido por verdades absolutas. Não é o que eu penso, o que tu pensa, o que cada um pensa sobre o casamento, é o que Deus mandou a respeito desse assunto. Jesus está falando aqui, ó. Primeiro, vamos continuar aqui, desculpe, que a gente acaba, não saímos do primeiro tópico ainda, 10:05, eu vou ter que acelerar aqui, tem que correr aqui, né? Então veja bem, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. Veja bem, monossomático, né? Uma união monossomática. Assim não são os dois, mas uma só carne. Portanto,
o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui apresenta o casamento como vitalício, indissolúvel. Só Deus é que pode separar o que foi unido por Ele por meio do casamento. E como é que Deus pode separar? Só Deus pode legislar sobre o assunto. Só Ele pode dizer, olha, eu considero dissolvida essa união e estabelecer os termos para essa dissolução. E que termos são esses? Mateus 19 e 9. Só um minutinho, Mateus 19 e 9. Eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de prostituição e casar com outra, está errado, comete adultério. Amém? Pode falar, irmã. Irmã Raquel. Sim. Não, a igreja, ela é esteio da verdade. Ela é coluna e esteio da verdade. Nós não abriremos mão da mensagem do Senhor. Isso é o Evangelho. Jesus está tratando desse assunto aqui, né, nesse texto. Isso é o Evangelho. Sim. Nós vamos chegar lá. Sobre essa parte aí, eu vou guardar uns 10 minutinhos para o final, que é como a gente vai tratar esses casos. O que Jesus faria, como que ele trata, né? Mas vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. Então, o casamento, ele é de natureza... Então, entendendo o casamento, primeiramente, é uma instituição divina, de natureza indissolúvel, né? Ele é antes de qualquer instituição, antes da igreja, inclusive. A igreja e o Estado dependem da família, de uma família saudável, certo? Isso. Como que é a frase? Isso, a família é a célula máter da sociedade, da igreja, né? Você vê, a igreja, ela foi gerada por causa do pecado, é ou não é? Redenção, a morte de Cristo, a igreja nasceu, tudo isso por consequência do quê? Da queda, certo? O casamento, até onde eu lembro, só existem duas instituições que o próprio Deus estabeleceu na terra: a família e a igreja. A igreja nasceu por causa do pecado, é uma solução ao problema do pecado, a redenção de Cristo, a morte. O casamento não nasceu por causa de problema nenhum, ele tem um fim em si mesmo, ele é uma bênção, ele é um privilégio, é algo glorioso que Deus concedeu ao ser humano, é um dom, é um presente, sabe? Que Deus deu e estabeleceu as regras, e só Ele pode legislar sobre isso, mas é uma bênção, é um presente, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos para o tópico 2, para a gente dar uma passada no tópico 2, a sutileza da normalização do divórcio. Então veja bem, vamos ver aqui o divórcio no aspecto legal e no aspecto moral. Aspecto legal, a legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias, segundo a legislação brasileira, né? A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir divorciar-se, casar, recasar, casar e recasar, quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar de novo. É aqui que mora a sutileza. Mas a lei me permite casar quantas vezes eu quiser. A Constituição, mas e aí? E a Constituição? As leis brasileiras estão acima da palavra de Deus? A última palavra sobre qualquer assunto para um cristão vem da palavra de Deus, vem da Bíblia.
E outra, e eu digo mais, jamais pregaremos em nossos púlpitos que sejamos insurgentes contra o Estado ou contra as leis. Nós somos fiéis cumpridores da lei. Certo? Eu canto o hino nacional em posição de sentido. E canto pelo Brasil, eu morrerei se tiver que morrer. Mas nunca cumprirei lei nenhuma que seja contrária ao que a Bíblia determina para mim como cristão, como mandamento para mim como cristão. Nenhuma lei que está acima da palavra de Deus, se ela for contrária à palavra de Deus, eu não, certo? Ah, mas está aí, a legislação permite, pode casar, descasar, não interessa. Nesse quesito, eu não seguirei o que diz a lei, a Constituição. Para mim, a última palavra vem de Jesus. É Ele que legislou sobre esse assunto, Ele tem essa autoridade. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, aí que mora, pode ser isso? Eis a pergunta. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço, nem muleta para pecar. Veja bem, hoje, tá, alguns pecados se tornam mais graves do que até no tempo da lei, que aparentemente eram punidos mais rigorosamente. Hoje no tempo da graça, a igreja não toma a mão da espada para punir. Sim, não toma. Mas não pense que isso torna menos grave alguns pecados. Não estou tratando agora só do divórcio. Não pense que isso o torna menos grave. Não arrisque, não brinque. Né? Isso traz consequências. Traz consequências danosas. Né? A gente sabe que o divórcio traz consequências danosas. Todos saem machucados, feridos, desmantelados. Tem até uma piada que rola por aí, né, que o homem mesmo, ele sai depenado igual um frango, né? Infinitas. O divórcio, Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Tem consequências terríveis no âmbito da família, os filhos, traumas emocionais, psicológicos. Pergunte para uma criança que teve os seus pais separados: qual é o maior desejo que você tem? Que papai e mamãe ficassem juntos de novo. Vai ficar faltando algo para a vida toda. E aí muitos caem em desgraça porque não conseguem superar. Aí eu pergunto, mas a solução era o divórcio? Não. O divórcio é por causa da dureza do coração. Porque o caminho do perdão é o melhor caminho. Pode sim, e há o caminho do perdão. O perdão sem limites. Não é fácil até você falar disso, até viver uma situação como essa e ter que perdoar. Deus nos livre, a quem ainda não passou por isso, e que não passe. Mas é o caminho do perdão, é o caminho da excelência. É possível, e o perdão é o melhor caminho. O perdão cura, sara, fecha as feridas, restaura o casamento. É possível sim. Tá? Melhor do que o divórcio, o perdão. É possível de perdoar. E não será vergonhoso para nenhuma das partes, não. É uma atitude de nobreza, de grandeza. Alguém que tem essa capacidade, até diante de uma infidelidade conjugal, ter a capacidade de perdoar. Essa pessoa pode ser considerada. Chamei da parte, fez assim: tu já pensaste, tu ama teus filhos? Amo. Tu já pensaste outro homem casar com a tua mulher e cuidar dos teus filhos, da tua filha, do teu filho? Não pensei. Mas é isso que vai acontecer. Não acha melhor perdoar ele? Perdoar ela? Perdoa.
Peça graça a Deus, tu vai perdoar. Eu sei que o teu ego está ferido, mas perdoa. Graças a Deus, ele ouviu meu conselho, perdoou, se reconciliou, está servindo a Deus hoje, família servindo a Deus. Ele mudou a concepção da família e do ministério. E tem uma gratidão no coração dele porque Deus fez, porque ele restituiu o casamento dele, está feliz hoje. Toda semana ele manda uma mensagem para mim de agradecimento. Não precisa, meu filho, tu já me abençoou, já te abençoei. Para te ter uma ideia, hoje muitas pessoas ficam feridas, não querem perdoar. Mas o perdão ainda é a base de tudo. Perdão é o caminho da... Veja bem, no aspecto legal, tudo é possível, né? No aspecto moral, nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito, né? A natureza do casamento, ela é indissolúvel, né? Hétero, monossomática, né? Monogâmica. Vamos lá. Tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. Veja bem, para terminar 10h30. A pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada, né, é uma pessoa como tal, e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação. O que é a alienação parental? É colocar os filhos no meio dessa guerra e usá-los, né? O pai bota os filhos contra a mãe contra o pai, e é aquela confusão na mente da criança, causando traumas que dificilmente serão curados, sabe? Só Jesus pode curar esses traumas. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. O passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição. Passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com muito cuidado. Analisada por quem? Pelo pastor, deixa que ele cuida disso. Né? De forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado de Deus. Contudo, que esse amor não precisava dizer mais nada. Mas, eu separei um exemplo aqui, pode